A paz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Gostaria de compartilhar com vocês algumas lições sobre o fundo do poço de um profeta. Fundo do poço de um profeta chamado Jeremias. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo estar se sentindo no fundo de um poço? Fulano, Beltrano está se sentindo no fundo de um poço. Isso significa que essas pessoas podem estar passando por problemas profundos, asfixiados, sufocados, sem forças para vencer ou para sair. Vamos aprender algumas lições sobre como sair do fundo de um poço. Aprender também que o fundo do poço pode não ser o fim, apenas oportunidades para alguém voltar para Deus. A passagem bíblica para esta reflexão está no profeta Jeremias, Lamentações, no capítulo 3, versículo 53, quando o profeta diz assim: Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Lançaram-me num poço e atiraram pedras sobre mim. Quantas vezes nós oramos com famílias se sentindo no fundo de um poço por causa de provações, de perdas, de enfermidades, pessoas vítimas de calúnias, difamações, casais no fundo do poço por conta de um divórcio, ou traições, ou até mesmo irmãos em Cristo, que foram se descuidando da fé, da vida espiritual e acabaram se sentindo no fundo de um poço sem ter como sair. Deus é tão misericordioso que, para evitar que o seu povo fosse para o fundo de um poço, ele sempre enviava um profeta para profetizar, para tentar converter o coração do seu povo. E desta vez, ele enviou o profeta Jeremias. A princípio, ele tentou resistir, dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança. Esta deve ser uma tarefa para gente adulta. Mas Deus não aceitou seus argumentos, dizendo: Jeremias, não diga não passo de uma criança. Porque desde o ventre materno, eu te consagrei profeta. E as coisas que eu colocar na sua boca, você vai profetizar para o meu povo. Foi por causa das profecias de Jeremias que o povo se revoltou, o rei, os príncipes. E a única maneira que encontraram para fazê-lo calar foi jogando o profeta no fundo de um poço. Mas nós podemos aprender com ele que o fundo do poço não é o fim. Pode ser uma grande oportunidade para voltar para Deus, voltar para a palavra e ter vitórias. Uma primeira lição que nós podemos aprender com o profeta é que o fundo do poço pode ser uma oportunidade para aproximar-se de Deus. Na sua oração, ele diz lá no fundo do poço: Invoquei o teu nome e tu se aproximaste de mim. Muitas vezes é preciso que alguém chegue no fundo do poço para poder fazer uma reflexão, para poder se convencer dos seus erros, para poder converter o seu coração e se voltar para Deus. Muitas vezes para poder descobrir que Deus é a única corda, é o único trampolim para que alguém possa conseguir sair do fundo do seu poço. Foi a experiência do filho pródigo, uma história tão conhecida. Ele foi se afastando do pai, e quando ele já estava lá no fundo do poço, ele decidiu pensar, refletir, chegou a dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui no fundo desse poço, cuidando de porcos. Ele volta para a casa do pai, ele reconhece os seus erros e ele encontra a mão do pai estendida para ele.
e seu pai o tirou do fundo daquele poço e o trouxe de volta para uma vida prestigiosa, para uma vida digna. Muitas vezes é preciso experimentar o fundo do poço para poder descobrir que a mão de Deus é a única corda que pode nos tirar deste lugar. Mas aprendemos também que o fundo do poço pode ser uma oportunidade para buscar ânimo em Deus. Quando o profeta fez a sua oração, ele ouviu de Deus: não temas. Esta palavra veio a calhar na vida do profeta, porque ele sabia que sempre quando Deus dizia não temas, este não temas vinha acompanhado de um livramento, vinha acompanhado de uma força, de um consolo e principalmente da presença de Deus. Foi a presença de Deus que fez diferença na vida de Daniel, quando também esteve no fundo de uma cova. E a cova de Daniel foi bem pior do que a cova de Jeremias, porque na cova de Daniel estava cheinha de leões, mas Deus fechou a boca dos leões, tirou Daniel daquela cova profunda, para que ele pudesse triunfar na Babilônia. Foi a experiência também de José. Deus tirou José daquela cisterna onde os seus irmãos o jogaram, para que ele pudesse triunfar no Egito. E Deus providenciou para que Jeremias recebesse todos os cuidados do rei durante toda a sua vida. E finalmente, o fundo do poço pode ser uma grande oportunidade para buscar a justiça de Deus. Disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Portanto, se você, porventura, estivesse sentindo assim, no fundo de um poço, se porventura souber de alguém que esteja sentindo assim, no fundo de um poço, diga para essa pessoa: o fundo do poço pode não ser o fim, pode ser o início de uma grande vitória, pode ser uma grande oportunidade para se voltar para Deus, para a palavra de Deus, para o primeiro amor, e encontrar novos propósitos, novos projetos, novos sonhos, porque o nosso Deus é fiel. Fundo do poço não é o fim, pode ser uma oportunidade de voltar para Deus. Um grande abraço, a gente se vê por aí.